Dando continuidade à terceira parte do livro, a árvore da família. Agora é a vez de você plantar a sua. Então, que tal desenhar a árvore da sua família? Quando se começa a fazer a pesquisa, a primeira descoberta fascinante, incrível, é que não temos apenas uma família. Você pode ter um sobrenome só, como eu, mas sua origem está ligada a uma porção de gente. Temos muitas famílias dentro de nós que fazem parte de nossa história. Pessoas que foram se juntando, casando e tendo filhos, até chegar em você. Pessoas que podem ter vivido ou viver ainda em lugares que nem se imagina. Descobrir parentes ao redor do mundo e de diferentes épocas é uma experiência incrível. Os preparativos para a apuração. Você já deve ter visto inúmeras imagens de repórteres em ação. O repórter leva uma listinha com as perguntas que não pode deixar de ser feitas. Você já tem um modelo de entrevista que pode ser utilizado? Aquelas perguntas são básicas. Fique à vontade para criar outras. Um exemplo, saber a cor dos olhos de seus parentes. Com essa informação vai ficar mais fácil saber quem os filhos puxaram de verdade. Se for possível, leve um gravador para fazer a entrevista. Além de os depoimentos gravados serem úteis para conferir as respostas, a gravação é uma ótima maneira de não deixar a história da sua família se perder. O mesmo vale para máquinas fotográficas ou câmeras de vídeo. Ah, sim! Teste o gravador antes da entrevista e leve sempre fitas ou pilhas de reserva. Mantenha calma na hora da conversa e não tenha vergonha de verificar a sua ficha para conferir se não faltou alguma pergunta. Como em todo trabalho, faça um planejamento, uma programação das pessoas que precisa entrevistar. Crie listas com nomes e a ordem que deseja entrevistá-los. Geralmente é mais fácil começar com os pais e avós. Depois valem tios, tias, primos, primas. Pessoas muito ligadas à família também podem dar boas contribuições, participações. Não se prenda somente à sua lista de perguntas. Muitas questões surgidas no momento da entrevista enriquecerão a sua pesquisa. Veja alguns exemplos de questões em que você pode incluir na sua ficha. Olha só. A minha pesquisa, hábito e tradições que trouxeram de sua terra natal, como foi a adaptação ao novo país, qual era a profissão ou ocupação, do que gostaram à primeira vista quando chegaram ao Brasil, possuem algum objeto pessoal trazido da terra natal? O que é terra natal? Terra da onde nasceram, de origem. Mais histórias, as outras observações. No caso de imigrantes, pode-se perguntar o nome do navio em que chegaram e o que comiam durante a viagem. Observação importante. No caso de mulheres, pergunta o nome de solteira e de casada, porque muda, De solteira é um nome, quando casa, ela pode ter o sobrenome do marido. Pode ser que seu sobrenome seja comum aqui no Brasil e que numa rápida pesquisa você descubra uma infinidade de parentes, uma grande quantidade. Aí é que fazer a árvore vai ficar mesmo divertido. Já pensou se você descobrir algum parentesco mesmo distante com um astro da TV, um jogador de futebol ou um ex-presidente da República? Que legal! É bom lembrar que você deve fazer essa entrevista tanto do lado do papai quanto do lado da mamãe. Procure fotos, documentos da família. Valem certidão de nascimento, certidão de casamento, cartas, carteirinhas de sócios de clubes, testamentos, registros diversos. Com esse material, você vai conseguir descobrir os hábitos de uma época, o que se vestia, como as mulheres se arrumavam o cabelo, como elas arrumavam o cabelo, que lugares as pessoas frequentavam, etc. Receita que dá água na boca. A vovó gostava muito de fazer quibe assado. Agora quem faz é o papai e eu adoro. Ele conta que antes não sabia nem fritar ovo, mas se tornou o cozinheiro oficial da família. Aprendeu direitinho. Lá vai a receita. Aqui tá a receita do quibe. Como se faz o quibe assado da vovó, que vai carne moída, 1 quilo de carne moída, crua, 400 gramas de carne moída, refogada com cebola, 400 gramas de trigo para quibe, uma cebola ralada, sal, pimenta, síria, manteiga, óleo de soja. E o modo do preparo: lave bem o trigo e deixe de molho por meia hora. Esprema bem para tirar a água. E misture com uma parte da carne moída crua. Acrescente a cebola bem raladinha e sal e pimenta. Unte uma assadeira com manteiga e espalhe em camadas, uma camada de quibe bem
fina, alisando-a com as mãos molhadas. Em seguida, espalhe uma camada de carne moída refogada, aquela que já vem com cebola. Cubra com a outra parte de quibe crua. Faça cortes em formato quadrado e regue com óleo. Leve para assar em forno bem quente. Então, o que significa tudo isso da receita da vovó? O trigo para quibe, eu adoro esse quibe assado, a netinha falando da vovó. Significa que essa mistura de gente dentro das nossas árvores ajudou também a conhecermos costumes, palavras, comidas diferentes. Os árabes, por exemplo, trouxeram palavras como azeite, açúcar e algodão, além de receitas deliciosas de esfirra e quibe, que a gente acabou de falar. Dos italianos, aprendemos as palavras piano, serenata, que é uma canção à noite que se faz para amada, para pessoa amada, maestro, quem conduz lá todo o pessoal que toca a música, banquete, um banquete de comida, quer dizer, um monte de comida. Por falar em banquete, que tal um belo prato de espaguete e uma pizza de mussarela, hein? Os americanos lotaram nosso vocabulário. Deles vieram termos como shopping, center, piquenique, futebol. Fora o hambúrguer com milkshake. E os seus antepassados? Que palavras diferentes eles usavam? Como é feito aquele prato que é a especialidade da sua vovó? Aqui, o prato da especialidade da vovó, que era árabe, é o quibe. As palavras que a vovó dizia que eu não entendia. Convivi pouco com os meus avós paternos, por parte de pai, porque eles faleceram, morreram, viraram estrelinhas, quando ainda ela era bebê. Mas isso não impediu que eu tivesse influência deles na minha vida. Eles vieram de Damasco, uma cidade da Síria. Falavam árabe, mas aprenderam português. Quando mamãe e papai falam deles, utilizam as palavras Gido e Cito, que significa avô e avó em árabe. Já imaginou meu filho chamando meus pais assim também? A receita que a vovó mais gostava de fazer. Ela adorava cozinhar. Mesmo tudo sendo bem mais trabalhoso naquela época, papai conta que nem geladeira eles tinham. Tudo era comprado, preparado e consumido no dia, fresquinho. Vovó tinha os lugares certos para abastecer a casa com os ingredientes. Eles moravam bem perto, próximo ao Mercado Central em São Paulo. E todos os dias papai frequentava o local com ela. Até hoje ele faz compras lá e eu também. Quer dizer, não tinha nem geladeiras, fazia tudo fresquinho lá na hora. Famílias sempre curiosas. De tanto fazer perguntas para os meus pais, acabei descobrindo uma porção de histórias sobre minha família. Fiz uma lista das minhas curiosidades favoritas. Que tal fazer a sua também? Cria uma outra ficha só para colocar coisas muito legais e engraçadas que toda a família tem. Olha só, o prédio onde o meu pai nasceu, no Largo Dom Pedro, no centro da cidade de São Pedro, existe até hoje. Olha a outra. Minha avó tinha tanto medo de lagartixa quanto eu. Meus avós paternos, por parte de pai, eram primos, mas só se conheceram no Brasil. Foi minha mãe que ensinou minha avó Síria a ler em português, porque ela só sabia o árabe. Minha avó materna, por parte de mãe, a vovó por parte de mãe, se chamava Antonieta. Meu pai se chama Antônio e meu filho também. Meu avô não comia macarrão de jeito nenhum, porque no navio que o trouxe para cá, esse foi o único prato servido durante 30 dias, acabou enjoando. A minha voz é igualzinho da minha avó. Desde os meus avós existe uma tradição da família. Mulheres têm nomes com M e homens com A. Meide, minha avó, casou-se com Amir, meu avô, e teve Antônio Amir, meu pai. Antônio Amir casou-se com Mércia, minha mãe, e tiveram 3 filhos, Amauri, Amin, Milene e Maísa, que sou eu, né? Até que eu quebrei a tradição. Casei-me com um M, Marcelo, e não com uma pessoa da letra A, homem, né? Mas me redimi colocando o nome do meu filho com a letra A, Antônio. Quer dizer, o que redimi? Ah, eu me perdoei, né? As joias da minha família. Ao pesquisar sobre sua árvore genealógica, você acaba se tornando uma espécie de colecionador de joias da família. Tudo é válido para aprofundar, né, as informações e conhecer melhor as origens. Valem convite de casamento da sua avó, fotos de festa de debutante, que é de formatura, da sua tia, assim por diante. E também, é muito importante colecionar documentos do presente, porque um dia serão do passado e alguém vai dar continuidade à preservação,
que é a manutenção, né, manter, né, desse material. Você pode conservar convites, cadernos de receitas, diários de autógrafos, certificados, diplomas, fotografias, cartas, medalhas, alianças, livros. Então, olha só como era a carteira de identidade da vovó. Olha como eram as fotos antigamente, preto e branco, do papai aos 9 anos e da vovó. Olha aqui um documento de identidade da vovó. Tinha um carimbo, um lugar para selinho. Tá vendo, ó? Olha a carteira profissional de trabalho do vovô, como que era, tá vendo? Era assim, ó, certidão de nascimento, quando nasce, né, o documento. Olha só aqui a carteira de saúde da vovó, a carteira de vacinas. Olha só a foto da família, meu irmão Mauri, minha irmã Milene e eu. Olha só como era. Já era colorido, mas aquele colorido mais simplesinho. Olha a árvore genealógica da família, tá vendo? Os galinhos, as folhinhas. Hora de montar a árvore. A sementinha já foi lançada e você começou a pesquisa com a sua família. Ela pode ser organizada em uma simples lista de nomes, ou pode ser mais divertida se você a distribuir numa linda árvore. Como vai precisar de muito espaço, recomendo que esse trabalho seja feito em cartolinas. E é você quem vai escolher a organização dos dados pesquisados. A criatividade fica por sua conta. A árvore é apenas um dos formatos que podem representar a sua família. Veja outros modelos para se inspirar. Então, olha só. A irmã é você, né? O papai, a mamãe e o papai, né? Aqui é o laguinho. Do papai tem o titio e a titia, né? O papai e a titia vieram do avô, com a avó. E que a avó teve por parte, a avó materna, teve o bisavô e a bisavó. Lembrando que o titio e a titia tiveram esses primos aqui. Primo, prima, olha quanto. Tiveram 4, tá vendo? Comece desenhando um modelo mais simples. Coloque você e seus irmãos no topo da árvore, né? Então, olha aqui, ó, você e seus irmãos. Abaixo escreva os nomes de seu pai e de sua mãe. Mais embaixo, os de seus avós maternos e paternos. Continue sempre assim até onde você conseguir chegar com sua pesquisa. Aos poucos, você poderá ir incrementando a sua árvore, colocando também tios, tias, primos, primas. Depois, os irmãos de seus avós e descendentes deles também entram. Sua árvore vai ficar do tamanho de uma floresta, de tão imensa. Como fica a árvore se você nasceu numa família, mas convive com outra? Essa situação é bem mais comum do que imaginamos. No Brasil, muitas crianças são adotadas anualmente. Se você é adotado, o primeiro passo é conversar com as pessoas com quem você convive. Para facilitar, entreviste os que estão mais próximos. Montar a árvore é uma demonstração de afeto, de carinho pela família, seja ela adotiva ou biológica. O que é biológica? Você nasceu daquela família, nasceu da barriguinha da sua mãe. Adotiva é quando ela nasceu da barriguinha de outra mãe, a mãe não pôde ficar com essa criancinha, mas outra família adotou, pegou para criar. Aliás, se você for adotado, é um privilégio. Você é privilegiado, afinal poderá montar 2 árvores. Nunca esqueça, todos somos o resultado de muitas famílias. Há pessoas que têm pai e mãe desconhecidos. Se esse for o seu caso, isso não vai impedi-lo de montar a árvore. Você vai ver que a sua pode ser muito grande e bonita também. Uma única árvore para todo mundo. Olha só aqui a árvore. Então, ele pediu para fazer isso, ó. O irmão, a irmã, tá vendo? Ó, que vieram do papai e da mamãe, os primos que vieram do titio, né? E assim por diante, dos mesmos avós e assim por diante, tá? Uma única árvore para todo mundo. Enquanto escrevo, acaba de chegar uma mensagem com fotos de minhas primas da colônia. Puxa, como elas estão lindas! Vou aproveitar e mandar também as fotos que fiz do primeiro aniversário de Antônio, que é do filhinho dela. Não é o máximo descobrir que a nossa família está espalhada pelos 4 cantos do planeta? Acho até que dá vontade de cuidar melhor do mundo. Cada lugarzinho pode ter um parente meu. Sabe o que eu percebi? Quando todas as árvores da família de todos os habitantes do mundo ficarem prontas, a gente vai entender que todos somos parentes uns dos outros. Alguma ligação em algum galho, em alguma folha ou mesmo em alguma raiz vai aparecer. Não ia me surpreender descobrir que no mundo formamos uma única família, todos debaixo da sombra de uma mesma e enorme árvore. Meu filho Antônio vai dar continuidade à minha árvore. Você tem
também tem um papel importante na história da sua família. Que tal começar a desenhar a sua árvore agora mesmo? É um jeito de ir regando o seu passado para que ele nunca desapareça. Vou começar a pesquisa da família Simão neste momento, viu, mamãe? Quem sabe a gente não se encontra em algum galho por aí. Aqui, gente, lista de nomes e seus significados das meninas, tá vendo, ó? Por ordem alfabética, no final do livro. Depois tem dos meninos, o significado por ordem alfabética. Você pode procurar o seu, que significa, né, traduzido do português. E aqui no final fala de um resuminho. Imagine que sua família é uma árvore. Cada menino ou menina que nasce é uma nova folhinha que aparece nela. A gente pode chamar essa árvore de árvore da família. Em que lugar do mundo minha família começou a existir? Como viviam os parentes que vieram antes de mim? Prepare-se agora para se tornar o repórter que vai pesquisar toda a história do vovô, da vovó, do papai, da mamãe e dos titios. Você vai perceber que é o máximo descobrir que a nossa família veio a estar espalhada pelos 4 cantos do planeta. Depois disso, vai dar até mais vontade de cuidar melhor do mundo. Afinal, cada lugarzinho pode ter um parente seu. Boa leitura, pessoal, e divirtam-se na montagem da sua árvore genealógica, na árvore da família. Beijo e até o próximo vídeo.